Aqui comigo o professor, agora sim, de Direito do IBMEC, Marco Antônio Sabino. Eu quero agradecer mais uma vez, então, a sua participação, professor, e de já quero te perguntar, então, né, de uma questão jurídica, o fato da Emanuela ter se negado aí, né, com a autorização do Fux de não responder às perguntas dos senadores, que tipo de punição ela pode vir a ter? Oi, Igor, boa noite a você, internauta, boa noite ao pessoal aí da produção da técnica do UOL. Para mim é sempre uma satisfação poder colaborar, dentro das minhas limitações óbvias, claramente, né? A gente teve hoje um caso que não é nenhuma novidade nas inquisições que são feitas pelas comissões parlamentares de inquérito e também não são nenhuma novidade com relação aos processos judiciais e inquéritos policiais. E a gente está falando aí, né, Igor, do constitucional direito ao silêncio. A gente está falando de algo que é previsto no artigo 5º da Constituição, no inciso 63, ele é claro ao dizer que esse direito ao silêncio, o direito ao permanecer calado, são três prerrogativas que são garantidas ao acusado: o direito de permanecer calado, de obter assistência da sua família e de um advogado, né? E isso remonta a um caso bastante interessante da jurisprudência norte-americana, que é o caso Miranda versus Arizona, né? Em 1966, a Suprema Corte dos Estados Unidos estabeleceu a nulidade de um processo de um sujeito chamado Miranda, que foi acusado de sequestro e estupro com base numa confissão que foi feita sem a companhia de um advogado e sem o aviso antecedente de que ele teria o direito de permanecer calado. O direito de permanecer calado, ele é constitucionalmente assegurado na esteira da presunção da inocência e do princípio de que ninguém é obrigado a fazer prova contra si próprio. No caso da depoente de hoje da CPI, ela impetrou um habeas corpus, que é uma ação penal preventiva no Supremo Tribunal Federal, que é a autoridade competente para esses casos, e conseguiu obter uma decisão no sentido de assegurar-lhe o direito ao silêncio com relação a fatos que poderiam incriminá-la. No Código de Processo Penal, essa circunstância também é pacata, né? O artigo 186 do Código de Processo Penal, ele estabelece esse direito ao silêncio. O artigo 488, inciso 2º, também fala que as partes não poderão, né, alegar que o direito ao silêncio ele importa numa confissão ficta, né? Porque aquela história, né, quem cala consente, essa história, quem cala consente, no direito persecutório, no direito penal, ela não existe, né? No direito constitucional penal, menos ainda. Então, nesse caso especificamente, a gente está falando, né, de um direito constitucional que foi assegurado pelo Supremo Tribunal Federal. Mas quando há aquela decisão, escuta, você, com relação a fatos que te incriminem, você não pode, você tem o direito de não falar, mas com relação aos outros fatos, você tem que falar na condição de testemunha. A grande questão é quem dosa essa medida, né? Por quê? Porque é tudo muito difuso. A gente sabe que na CPI, a pessoa vem na condição de testemunha, mas ela pode ser depois, um parecer conclusivo, indiciada, né, como uma acusada. Então, com base nisso, o Supremo Tribunal Federal assegura a observância constitucional, que é uma observância fundamental, um direito, uma garantia fundamental do artigo 5º da Constituição, e estabelece que ela não pode se acusar. Mas aí, quem decide o que ela vai falar? Existe um consenso entre advogados de defesa que quem decide o que ela vai falar ou não é precisamente a defesa. Porque a defesa técnica, ela é aquela que sabe o que pode incriminar a acusada ou não. Então, nesse sentido, né, com todo respeito aos trabalhos da CPI, eu me filio a essa posição, pelo menos no meu entender, não cabe ao senhor presidente da CPI, ou ao senhor vice-presidente, ou ao senhor relator, estabelecer o que a depoente, com base numa ordem como essa, ela tem que falar ou não tem que falar. Porque quem estabelece o que ela tem que falar ou o que não tem que falar é a defesa técnica, é a defesa dela, é a defesa realizada por advogado. E nunca se sabe efetivamente o que vai incriminá-la ou não. É essa a grande questão. Eu sei que existe toda uma expectativa com relação à CPI, eu sei que ela presta um serviço muito importante, eu sei que tem muita coisa a ser esclarecida, mas aí que está, Igor. Não pode ser esclarecido a qualquer preço, não pode ser esclarecido de qualquer jeito, né? A gente tem que respeitar as garantias constitucionais, porque no fim das contas, o que a gente tem naquele esquema é um esquema do Estado de um lado, representado pelo Senado Federal, e de um particular de outro. E os direitos e garantias fundamentais, eles são justamente, esses de primeira geração do artigo 5º, eles são justamente previstos como limitações ao poder do Estado sobre o particular. Então, a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente interpreta esse tipo de direito. De que os senadores estão reunidos nesse momento para tomar uma decisão em relação a esse caso. Agora, você acredita que a Emanuela, caso seja punido, tem recurso? Ela consegue reverter uma possível punição?
Eu entendo que é possível ela reverter uma punição com base nesse direito que é constitucional e com base numa ordem do Supremo. Veja, ela foi bastante, digamos, cautelosa ao impetrar esse habeas corpus no Supremo Tribunal Federal. Porque eu, você, se a gente estiver diante da CPI na condição de testemunha barra acusado, a gente tem esse direito que ele tem que ser observado. A grande questão é que, se acontecer isso e eu não tiver uma ordem do Supremo que me permite ficar calado, eu possivelmente posso até ser preso na CPI, né? Como já aconteceu, inclusive nesta CPI aqui. Então, nesse sentido, o que ela fez? Ela se acautelou, como também outros depoentes, foi ao Supremo, obteve uma ordem, e essa ordem do ministro Fux já foi na linha de reiteradas ordens anteriores, né? Inclusive de outros ministros, de acordo com o histórico da Casa, do Supremo Tribunal Federal, e aí ela não falou, ela não falou por conta dessa decisão. Ela interpretou que qualquer coisa que ela falasse poderia colocá-la em uma saia justa de acusação e ela estaria fazendo prova contra si própria, porque afinal de contas, uma vez que você fala alguma coisa, aquilo pode significar uma confissão e você não é obrigado a confessar. Aliás, o silêncio, pelo menos no direito processual penal constitucional, ele não pode ser interpretado como confissão. Então, nesse sentido, né, eu entendo que pode até haver um encaminhamento de uma punição por parte da Comissão Parlamentar de Inquérito, mas acho que, calcada nessa ordem do Supremo Tribunal Federal, a depoente ela tem chances de derrubar essa possível sanção. Tá certo, então, professor Marco Antônio Sabino, agradeço a sua participação. Seja sempre muito bem-vindo ao All News. Boa noite a você. Boa noite, Igor. Obrigado, gente. Boa noite.